mais um vídeo do canal Introduzindo as Escrituras. Hoje estaremos introduzindo mais uma tribo de Israel. Diferente de outros vídeos, essa tribo terá para ser a tribo de número 11, a tribo de José, será dividida em duas partes. Por que duas partes? Porque José, o 11º filho de Jacó, era para ser uma tribo, porém ele não foi uma tribo. Os estudiosos dizem porque José, depois que Jacó morreu, foi considerado o patriarca da sua família. Ele que cuidou da sua família depois que o seu pai Jacó morreu. E também porque Jacó queria abençoar José em dobro, ou seja, teria dado a bênção dobrada. Por isso que Jacó adotou os dois filhos de José, Manassés e Efraim, para que esses dois filhos dessem origem às duas tribos e assim José tivesse uma bênção dobrada em Israel. Mas os irmãos podem perguntar, então existem na verdade 13 tribos? Bom, no papel podemos dizer que sim, porém a tribo de Levi era uma tribo à parte, pois era uma tribo sacerdotal, ou seja, não tinha localização própria, não tinha um governo próprio, era uma tribo sacerdotal oferecida a Deus que prestava a vida a trabalhar no tabernáculo do Senhor. Ou seja, a tribo de Levi era uma tribo porque vinha dos filhos de Jacó, mas geograficamente não era uma tribo porque não tinha território e seus descendentes estavam espalhados por todas as cidades das outras tribos de Israel. Bom, vamos falar então sobre o primeiro filho de José, o filho mais velho de José que deu origem à tribo de Manassés. Quem foi o filho de José? Manassés. Manassés foi o filho primogênito de José e o fundador da tribo de Manassés. Ele nasceu da união de José e Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. O nome Manassés significa aquele que faz esquecer, ou fazendo esquecer-se. Na ocasião do nascimento de Manassés, José declarou: Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento e de toda a casa de meu pai. A Bíblia não nos deixa muitos detalhes acerca da infância de Manassés ou a vida de Manassés. Somente diz que ele nasceu antes dos 7 anos de fome que assolaram toda a terra, e também um episódio que ele faz presente é quando Jacó abençoa seus filhos, onde ele chama Manassés e Efraim para que eles fossem abençoar. Apesar de Manassés ser o mais velho, a bênção de primogenitura foi para seu irmão Efraim, que disse que ele seria mais abundante do que seu irmão. Apesar de ele não ter recebido essa bênção, os seus descendentes foram muito abundantes e também muito numerosos. Os filhos de Manassés se chamavam Asriel e Maquir. Esses dois deram origem à descendência de Manassés, a tribo de Manassés. Vale ressaltar que Manassés e Efraim fazem parte da casa de José. Ou seja, embora fossem duas tribos, representa também a casa de José para mostrar que José recebeu bênção dobrada e que ele, você só, recebeu duas tribos como herança, dando o nome de seus dois filhos, Manassés e Efraim. Onde a tribo ficava localizada? No acampamento no deserto nos tempos de Moisés, ficava localizada ao oeste, ficando junto com as tribos de Benjamim e Efraim. Na Terra Prometida, no seu apogeu, seu território se espalhava ao longo do Rio Jordão, formando duas metades, uma em cada lado do rio. A metade ocidental da tribo ocupou as terras imediatamente ao norte de Efraim, no centro-oeste de Canaã, entre o Rio Jordão e a costa do Mar Mediterrâneo, fazendo o limite ao norte com a tribo de Issacar, a noroeste com o Monte Carmelo. A metade oriental da tribo constituía a parte mais ao norte da tribo, a leste do Rio Jordão, ocupando as terras ao norte da tribo de Gad, estendendo-se desde Manaim ao sul até o Monte Hermon, ao norte, incluindo todo o planalto de Baasa. Esses territórios eram abundantes em terra e água, uma preciosidade em Canaã, e por isso constituía uma das mais valiosas partes do planeta Terra. Apesar disso, a posição geográfica de Manassés impossibilitava-se defender 3 importantes passagens nas montanhas. A montanha de Esdraelon, localizada a oeste do Rio Jordão, a montanha Aorã, que ficava a leste, e a montanha Amazon, que ficava ao sul. Curiosamente, a tribo de Manassés e a tribo de Efraim reclamaram com Josué porque tinham de receber mais terras,
embora o território que tinham recebido fosse muito grande. É um pouco estranho eles terem exigido mais terra, sendo que a sua terra era incrivelmente grande, pois ocupava os dois lados do rio Jordão. Alguns estudiosos dizem que deve ser por causa que a tribo de Manassés era muito grande, tinha muitas famílias e eles pensavam que apesar de seu território foi uma das maiores tribos de Israel, se não a maior, talvez ainda fosse pouco para comportar todas as suas famílias. Uma história interessante também na tribo de Manassés, juntamente com a tribo de Ruben e a tribo de Gade, que ficavam a leste do rio Jordão, que tinham sua parte do outro lado do Jordão. Mesmo assim, Josué pediu para que eles fossem atravessar o rio Jordão para ajudar as outras tribos a conquistar o seu território, pois eles já tinham recebido o seu território, mas pediram para que eles fossem para conquistar o território que ainda faltava para seus irmãos. Ou seja, a meia tribo de Manassés e a tribo de Gad e a tribo de Ruben passaram o rio Jordão para conquistar a terra de Canaã para dar a seus irmãos e a outra meia tribo de Manassés. A sua numeração. Quanto era a sua numeração? No deserto do Sinai, no Monte Sinai, a sua primeira numeração foi de 32.200. 40 anos mais tarde foi contada a 52.700. Lembrando que esse número era apenas de homens acima de 20 anos capazes de lutar. O símbolo da tribo de Manassés constituía-se num boi selvagem, pois a tribo era forte como um boi e também selvagem se precisasse, como um boi selvagem. A função da tribo no meio das outras tribos de Israel era liderança e negociação. E também, como era uma tribo grande, tinha muitos terreiros que defendiam as suas fronteiras. Assim, Manassés ocidental defendia as passagens das montanhas de Esdrelon, como a oriental guardava as passagens do Aurã. Falar sobre uns personagens notáveis. A tribo de Manassés tiveram vários personagens, mas vamos falar dos principais que mudaram a história de Israel de alguma forma. O primeiro personagem notável dessa tribo foi o juiz Jair. Nos tempos de juízes, as tribos de Manassés elegeu um juiz chamado Jair, que julgou Israel por 22 anos. E também o outro juiz que julgou a terra de Israel, que também era da tribo de Manassés, foi o famoso juiz Gideão, que libertou Israel dos midianitas. De acordo com a tradição judaica e rabínica, Gideão era um homem de baixa estatura, porém foi honrado por Deus ao ser escolhido para o cargo de juiz de Israel. Todo mundo conhece a história de Gideão e os 300 homens que derrotaram os midianitas facilmente, pois esse grande homem na Bíblia foi Gideão, era da tribo de Manassés. O fim da tribo deu-se de forma triste, podemos dizer assim, pois juntamente às outras tribos de Israel, ela foi levada cativa para a Síria. No tempo em que os reinos do norte e o reino do sul se dividiram, a tribo de Manassés apoiou o reino do norte com as outras 10 tribos. Aí quando os assírios vieram para conquistar as terras de Israel do norte, Manassés foi levado cativa junto com as outras demais tribos e sua localização no mapa se perdeu. Porém, como eu sempre gosto de enfatizar, existem sim muitos descendentes da tribo de Manassés vivos ainda nos dias de hoje. E um dia esses descendentes irão se reunir na grande tribulação, pois 12.000 da tribo de Manassés foram escolhidos para ser selados por Deus para fazer parte do grupo dos 144.000 selados. Então foi esse o vídeo de hoje, a primeira parte da 11ª tribo de Israel que compõe a casa de José. No próximo vídeo estaremos falando do irmão de Manassés, Efraim. Então espero que você tenha gostado. Se gostou, se inscreva no nosso canal para nos dar um apoio. Também deixe seu like se você gostou. E também deixe aí embaixo um comentário para que sirva de valia, que nos ajude e nos incentive a trazer mais desses vídeos. E também compartilhe com alguém que tenha curiosidade para saber sobre as tribos de Israel. Então que o Senhor Jesus abençoe a cada um e até o próximo vídeo.